Regional para a promoção de cidades sustentáveis, né, realizado pelo CIVAP, em parcerias com os municípios consorciados. Os gestores já terminaram as discussões, que foi uma atividade proposta pela professora Ana Carla, né? Então, nós dividimos aqui dois grupos, o grupo que representa a área pública municipal, né, a esfera municipal, governamental, e o grupo das universidades, que representa a esfera acadêmica. Então, vou chamar à frente, né, o representante da academia para fazer a apresentação, é a Elaine, da FEMA, Fundação Educacional do Município de Assis. Estávamos em poucos, né, mas foi uma discussão muito boa. Nós levantamos como os objetivos principais incentivar pesquisa nesse tema, porque até mesmo os acadêmicos não têm muito aprofundamento nesse tema, nessa agenda. Então, isso seria um objetivo principal. E, depois disso, disseminar esses conhecimentos através de cursos, oficinas, palestras, etc. Porque é objetivo das instituições de ensino disseminar o conhecimento, né? E temos esse papel fundamental. Então, foi o nosso objetivo dentro dessa proposta. E os problemas. Bom, falta recurso financeiro, né? A gente tem um sério problema no nosso país, que é a valorização docente, que vem desde o ensino fundamental até as universidades. E também o que a gente viu como problema muito grande é o envolvimento da comunidade. Porque a sustentabilidade em si, apesar de ser dado isso ao governo, vem de indivíduo, vem de família, vem de comunidade, de uma cidade e assim por diante. Então, trazer o envolvimento dessa comunidade junto à universidade, né, para essa agenda, a gente achou um problema também muito grande. E como alternativas, para a falta de recursos financeiros, a gente vê parcerias com empresas e buscar dinheiro nos órgãos de fomento, né, que nós temos aí. Valorização docente, ou a gente senta e chora, ou cobra mais políticas públicas eficientes. E o envolvimento da comunidade é um pouco complicado, né? Porque, por mais que você tente trazer a comunidade, nem sempre você consegue, né? A gente vê pelo nosso exemplo aqui de oficina. Mas pensamos em campanhas educativas, inserir grupos, né? Se a gente conseguir incentivar pesquisas nesse tema e criar grupos que disseminem isso, então a gente levar esses grupos até as comunidades, para, assim, dentro da comunidade, a gente começar o trabalho e se expandir, né? E também fazer uma ampliação na divulgação na mídia. Tá? Foi isso que a gente discutiu ali. Obrigada. Obrigada, Elaine, pela demonstração. Queria registrar também, agradecer a participação nesse grupo, né, da Unicesumar, Universidade de Maringá, da ETEC Centro Paula Souza e do representante do Conselho Municipal de Meio Ambiente, né, e do DAEE. Então, vou chamar à frente o representante dos municípios para fazer a explanação, é o Cledir. Cledir, que é gestor ambiental aqui do município de Assis. Primeiramente, bom dia a todos, para quem eu não dei bom dia. Nosso grupo focou mais nos problemas da questão municipal, nós como gestores, né, técnicos trabalhando no dia a dia, e elencamos como objetivos a igualdade para todos, a desburocratização de todo o sistema, que boa parte do que é um entrave nosso é o tanto de papel que temos que preencher diariamente, tanto de passos burocráticos que temos que seguir diariamente, que acaba minando um pouco o nosso trabalho técnico específico para a área ambiental. E mudança de hábitos, que é uma questão recorrente muito importante
que todos abordam quando nós discutimos principalmente essa questão do meio ambiente. Como problema, indicamos o paternalismo do Estado ainda. Então, a população ela ainda é muito dependente do poder público, principalmente municípios menores, que chegam a ter 10, 15% de todos os empregos gerados na cidade sendo gerados diretamente pelo município. Isso, em efeito multiplicador, metade do município é diretamente dependente do poder público, para a geração de emprego e para a prestação dos serviços. Dentro disso, podemos trabalhar a questão da aplicabilidade de fato da legislação, porque nós temos um arcabouço legal muito sólido no Brasil, mas a sua aplicabilidade é um pouco complicada por conta dos nuances políticos que nós nos deparamos no nosso dia a dia. O segundo problema é o não cumprimento dos deveres individuais. A população brasileira, como temos uma democracia relativamente nova e bem conturbada, os cidadãos que são formados, eles não são formados com os teores claros na sua mente, na sua formação dos seus direitos e deveres. A população, nos últimos anos, foi acostumada com muita briga pelos seus direitos, mas os seus deveres estão deixando a desejar. Desde a formação básica, no respeito com o professor, entra nessa questão da valorização do docente, quanto podemos indicar a questão da responsabilidade compartilhada dos resíduos, para utilizar como exemplo. Um outro problema é a falta de participação popular, né? A população participa pouco das discussões e da solução dos problemas dos municípios. Temos 80% de toda a população no Brasil num ambiente urbano. Só que a participação na solução dos problemas é muito baixa. Dentro disso, nós indicamos o fomento de associações de bairros, que é uma coisa muito importante, eu particularmente vejo como fundamental. Sem os conselhos municipais e associações de bairros, o município não funciona. Então, o município que não tem uma participação ativa da comunidade dentro da associação, das associações de bairros, tanto urbano quanto rural, quanto nos conselhos competentes, é uma cidade que está fadada ao não crescimento, não desenvolvimento. E atividades educacionais mais proativas e eficientes junto aos alunos e à comunidade, e às suas famílias, para disseminar essa questão das necessidades, dos direitos e deveres, das responsabilidades de cada poder público, do legislativo, do executivo, do judiciário, a responsabilidade do município, a responsabilidade do Estado, a responsabilidade do governo federal, porque é muito complicado ainda para toda a população estar compreendendo isso. Então, se você não tem essa compreensão das competências de cada esfera, você não tem como cobrar, e você acaba cobrando da pessoa errada, da maneira errada. Também identificamos a questão da desigualdade social. Estávamos discutindo, inclusive, a questão da distribuição de renda. Só que eu julgo, e eu acredito que toda a base institucional e legal do Brasil não é responsabilidade dos municípios políticas de distribuição de renda. Então, o que o município pode fazer de fato para melhorar essa questão da distribuição de renda, para diminuir a questão da desigualdade social? Incentiva a qualificação técnica, qualificação profissional. Oferece um curso em uma escola profissionalizante. Aqui nós tínhamos o Senai em Assis, que atualmente está desativado, mas aqui utilizando o exemplo de Assis, podemos reativá-lo para formar profissionais que estão em falta no mercado de Assis. Que também o município ele não pode fazer uma política com a falta de planejamento, como a Ana Carla colocou muitas vezes, que é um grande problema do Brasil. Então você identifica os profissionais que estão faltando dentro do mercado de trabalho ali da sua região e faz um trabalho de fomento para a qualificação de profissionais para aquela área específica. O setor privado faz isso muitíssimo bem. Nós vemos nos nossos municípios vários cursos para operadores de máquina, que nós, como temos uma vocação agrícola muito forte, então precisa de qualificação profissional especializada na produção agrícola. Então o poder público também tem que acompanhar essa dinâmica. E um problema muito recorrente, que eu sempre falo, que as secretarias e departamentos de meio ambiente dos municípios não são de meio ambiente, são de resíduos. Que a gente fica praticamente 100% do tempo trabalhando com lixo. E dentro disso, alternativas é a profissionalização, principalmente das cooperativas, porque a coleta seletiva ela tem um potencial de minimização dos custos com destinação final e todo o gerenciamento de resíduos muito grande. E
está diretamente aplicada ao tripé de sustentabilidade clássico, que é o econômico, gerando emprego e renda para essas famílias, o social, que é trabalhando com a questão da vulnerabilidade social da maioria dos cooperados, e ambiental. E entrando dentro também da econômica, você tem a questão de diminuição de custos para destinação de resíduo, para gerenciamento desse resíduo. Então é muito importante o profissionalismo dessas cooperativas. E temos que trabalhar a respeito disso, porque há cooperativas na nossa região que têm mais de 10 anos de trabalho e ainda são muito dependentes dos vínculos públicos que elas surgiram. E a ideia de uma associação, de uma cooperativa, ela está sendo contratada para prestar um serviço para o município. E nós temos que aplicar os princípios da Lei 8.666, que é a Lei de Licitações, que é a questão da eficácia, da eficiência dos serviços prestados. E também a questão dos aterros públicos regionais, que foi levantado. Que nossa região está muito dependente dos aterros particulares. E como política pública da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, sendo muito energética nas soluções de destinação de resíduos dos municípios, a gente acaba ficando mais refém ainda, porque o poder público estadual só nos cobra, mas não dá uma solução palpável para nós. Aí nós temos que arcar com os custos de destinação para um aterro particular, mais as multas que são impetradas aos municípios. E uma outra coisa que nós elencamos ali também, que permeia todos esses problemas, é a questão da formação técnica dos profissionais dos municípios. Nós vivemos isso diariamente. A maioria dos cargos de decisão dos municípios, eles não são exercidos por técnicos, são exercidos por cargos políticos que muitas vezes não compreendem nada da tecnicidade daquele assunto. Então, alguns técnicos acabam também por trabalhar para consertar decisões que foram tomadas por cunho extremamente político e não técnico. Aí a gente tem que ir lá para tentar consertar isso. De maneira geral, essa foi a discussão do nosso grupo. Se algum dos colegas tem alguma parte que eu tenha esquecido alguma coisa. Eu agradeço a todos. Obrigada, Cledir, pela explanação dos trabalhos. Gostaríamos também de registrar e agradecer a presença do senhor Albertino Domingues Brandão, prefeito de Guaimbê. Seja bem-vindo na nossa cidade e no nosso evento. E eu quero aproveitar, antes de chamar a Ana Carla para finalizar a apresentação de hoje, lembrá-los que o questionário, gente, faz parte desse trabalho aqui de hoje e faz parte dessa pesquisa, né, que é importantíssima, né, que a gente tem o privilégio da Ana Carla ter escolhido a nossa região para sediar esse trabalho dela, esse projeto. Então, para a gente se dedicar essa próxima semana para tentar finalizar os questionários. Nós não vamos mais abrir o link online, porque aí, às vezes, o gestor fica esperando, e quando a gente já poderia estar adiantando alguns dados. Então, peguem aquele questionário que a gente enviou, respondam, pode escanear e mandar para mim no meu e-mail, pode deixar com a Alain, pode levar até o CIVAP, que conforme a gente for recebendo, a gente vai repassando para a Ana Carla, tá bom? Então, é importantíssimo que na próxima semana a gente finalize, porque a partir da finalização deste questionário é que ela vai poder dar andamento à pesquisa, senão acaba o trabalho todo ficando parado por conta dessa pendência, tá bom? E eu agradeço a participação de todos aqui hoje e chamo a Ana Carla para finalizar. Obrigada. Bom, gente, para a gente se liberar para o almoço, primeiro eu queria muito agradecer que vocês aceitaram esse convite de participar da minha pesquisa. Quando eu decidi fazer isso dessa forma, é porque eu tenho uma ansiedade muito grande de tentar contribuir com as coisas reais, mas eu sabia que isso poderia, digamos assim, minar a minha tese e eu voltar sem nenhum resultado. Mas, ao mesmo tempo, eu também confiei que a gente, né, que haveria essa possibilidade real, e ainda bem que eu estava certa, porque vocês estão aqui. Então, eu me impus um desafio, eu poderia ter estudado o Brasil a partir de lá, e eu acho que isso não seria real se eu não conversasse com vocês. Então, vocês também aceitaram o meu desafio de vir aqui, que eu sei que não é fácil, que vocês tiveram que viajar, deixar as prefeituras. Então, eu não tenho realmente como agradecer vocês por estarem aqui me auxiliando nesse processo.
Na minha fala inicial, como eu sei que aqui a maior parte dos nossos representantes eram dos governos locais, municipais, eu falei muito da responsabilidade do governo municipal nessa agenda, mas como a gente está transmitindo, eu queria reforçar que essa não é uma agenda de responsabilidade só do governo municipal. Vocês colocaram a participação social como um problema e realmente a gente tem que encarar como problema, porque se a sociedade não se envolver efetivamente nessa agenda, vai prejudicar com certeza o trabalho do governo municipal. Então é importante, e todos vocês identificaram essa necessidade do envolvimento, da disseminação da informação. Realmente a população tem que entender qual é o papel dela, assim como os demais setores. Então eu queria ressaltar que essa é uma agenda de todos, e não apenas do governo municipal, que tem as suas responsabilidades, mas também não consegue fazer tudo sozinho. Então, sem mais delongas, eu agradeço de novo por vocês estarem aqui. A minha ideia inicial, assim, já cobrando o meu questionário de novo, e desculpa por estar cobrando de novo, mas a minha ideia é fazer análise das informações na metodologia que eu estou me propondo, dar esse retorno para vocês. Eu vou colocar todos os resultados para vocês verem, vou encaminhar para o CIVAP, tá? Vou me comprometer a encaminhar para o CIVAP para vocês verem esse resultado consolidado, tá? E assim entender. Eu queria também, só rapidamente, eu sei que foi pouco, né? Mas foi difícil trabalhar dessa forma? Vocês acharam? Ou foi tranquilo? É tranquilo trabalhar por setor, né? Se depois alguém que pegou meu e-mail quiser me fazer qualquer sugestão, pode fazer, tá? Eu vou gostar. Se quiserem me pedir material, eu quero também me colocar à disposição de vocês. Eu gostaria muito, eu não posso me comprometer, porque eu ainda não voltei para a Austrália, mas eu gostaria muito de poder apresentar para o meu orientador na Austrália o resultado do trabalho aqui no CIVAP e propor a ele uma parceria real para o CIVAP, para a gente desenvolver. Quem sabe a gente consegue ter pessoas ou contratar pessoas aqui da região, com intercâmbio, né, da Austrália, para apoiar o CIVAP a fazer essa agenda, se o CIVAP assim quiser. Então, eu vou levar isso como uma proposta e, quem sabe, dá certo, e a gente pode avançar nessa agenda conjuntamente, na medida daquilo que esteja também dentro da minha responsabilidade desse processo, que o desafio de vocês é bem maior do que o meu. Então, obrigada de novo, e eu fico à disposição de vocês para aquilo que vocês quiserem. Agradecer ao prefeito que veio aqui, muito obrigada por estar aqui, mostrar o comprometimento do seu município nessa agenda. Eu falei desde o início, sem a liderança do prefeito também não tem agenda, então é muito importante, muito significativo que o senhor esteja aqui presente na nossa reunião. Então, o mais importante é que está aí. Depois eles falam para o senhor tudo o que aconteceu, que eu tenho certeza que eles anotaram tudo, mas muito bom saber que... E é por isso que a gente acaba acreditando que as coisas dão certo, né? Então, por mim, vocês estão liberados, com o meu questionário.